Qual é a lente pela qual você vê as coisas? Será que essa lente está suja? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes em tudo que a gente vê, tudo que a gente olha, a gente tem um pouco de sujeira, um pouco de malícia. E você talvez diga, mas isso é bom. Bem, até onde isso é bom e até onde isso é destrutivo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Por hora, se inscreve no meu canal, toca aí no sininho para receber as notificações diariamente, porque todos os dias eu tenho informações da Palavra de Deus para nortear a sua vida e suas decisões. Hoje, quero ler com você o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados, felizes, os puros de coração. Às vezes você tem uma atitude, tem um comportamento que ele acaba sendo ruim, acaba sendo, de alguma maneira, prejudicial para você ou para alguém. Por exemplo, você está no trânsito e você toma uma fechada e, de repente, você fica chateado, você sente uma coisa ruim, você pode até falar alguma coisa que não é muito boa. Realmente, isso não foi legal, isso não contribui nada para a sua felicidade. Você deve ter o máximo de domínio próprio. Porém, foi uma coisa estanque, uma coisa momentânea, foi uma coisa que você não estava esperando, ativou um medo em você, um receio em você, uma adrenalina em você, e talvez por conta disso você tenha descompensado um pouco e passado de um limite razoável de emoção. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando, bem-aventurados os puros de coração. Não está falando de pessoas que momentaneamente tiveram uma atitude inesperada, ficaram assustados, ficaram com medo, ficaram receosos, de alguma maneira foram tomados por uma ira momentânea. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de uma formatação do coração. Está falando de uma identidade. Está falando da realidade do coração de alguém. Dizendo, olha, felizes os que não têm o coração sujo, os que não têm o coração adoecido, os que não têm um coração malicioso, os que não têm um coração egoísta, os que não têm um coração que só pensa em si mesmo, os que não têm um coração arrogante, os que não têm um coração de luxúria, de hedonismo, um coração que tudo vê pela ótica da sexualidade, do interesse em tirar alguma coisa em alguém, de explorar alguém, de se dar bem. O texto está dizendo, olha, você pode até conquistar alguma coisa, você pode até adquirir alguma coisa sem pureza, mas você não vai ser feliz. Porque feliz não é quem adquire alguma coisa, mas é quem é puro de coração. Às vezes, você está ganhando dinheiro, você está conquistando reconhecimento, visibilidade, você está sendo promovido à custa de impureza de coração, à custa de jogo de interesses, à custa de falar mal de alguém, à custa de passar a perna em alguém, à custa de puxar o tapete de alguém, à custa de explorar alguém, à custa de passar na frente de alguém, de trapacear, à custa de mentir, à custa de tentar, de alguma maneira, mostrar alguma coisa que não é uma verdade, não é uma realidade, é hipocrisia, é farisaísmo. Então,
Às vezes, as conquistas vêm, mas elas estão baseadas numa desconexão da sua realidade e do que você vende, do seu discurso e do que você vive. E aí o texto está dizendo, olha, bem-aventurado não é quem se dá bem, bem-aventurado não é quem conseguiu, bem-aventurado não é quem adquiriu, não, bem-aventurado é quem tem um princípio anterior à conquista, à compra, à aquisição, à vitória, à promoção. Tem uma coisa anterior, que é a pureza de coração. Às vezes você encontra uma pessoa que ela é muito simples, a vida dela não tem muito luxo, o carro é simples, a casa é simples, ela não tem dinheiro para ir para um restaurante caro ou para fazer viagens caras, mas aquela pessoa é pura de coração, é uma pessoa boa, é uma pessoa generosa, é aquela pessoa que, se ela tiver um pão com manteiga, e é tudo que ela tem, ela consegue dividir feliz. E se ela aguentar ficar sem comer para outro comer um pãozinho com manteiga hoje, ela também fala, amanhã eu como. A bondade é o norte da vida dela, é a bússola da vida dela. Aí você diz, não, mas a pessoa tem que pensar em si mesma. A pessoa também não pode doar para os outros e ficar sem. Tudo bem, faz sentido. Mas a questão aqui não é se anular por completo. A questão que nós estamos conversando aqui é o quanto você é puro. Quer ver onde tem muita impureza? É quando você procura pessoas só pelo que elas podem te dar. Elas podem te dar visibilidade, elas podem te dar um emprego, elas podem te dar uma promoção, elas podem te dar dinheiro, elas podem te dar um negócio, elas podem te dar um desconto. E a sua relação é baseada no seu interesse, no que ela pode te dar. Não é uma relação baseada na amizade, no carinho, na essência do outro. Sabe? Quantas vezes algumas pessoas o tempo inteiro se aproximam do sexo oposto com interesses sexuais? Não há pureza. Sabe? É o tempo inteiro tentando ser um conquistador ou uma conquistadora. É o tempo inteiro tentando ser sedutor, sedutora. Sabe? É aquela mulher que se veste para causar nos outros o tempo inteiro. É aquele homem que tem frases decoradas para impressionar mulheres o tempo inteiro. Isso não é pureza. Isso não é pureza. Não é pureza falar de Deus para uma pessoa, falar de Deus, sabe? Ó, estou aqui para te dar apoio, eu amo você, você é importante para Deus. Mas na verdade, o único objetivo é se aproximar de alguém que pode fornecer algum tipo de ganho. Eu já conheci pessoas assim. Elas ajudavam muita gente, mas só ajudavam pessoas que poderiam lhes fornecer alguma coisa. Algumas pessoas até se apresentam como profetas, profetisas, intercessores, mas só de gente com fama, só de gente com dinheiro. Eles têm um discurso bonito, mas eles não têm pureza de coração. E Deus olha o coração. E o seu coração é puro? É puro? Ou no teste de integridade do seu coração, de 0 a 10, você tem menos de 5? Você pode enganar qualquer um, mas você não engana Deus. E é Ele que testa se você vai ser feliz ou não pela pureza de coração. Afinal, felizes os puros de coração, porque estes verão a Deus. Deus te abençoe.